Chris Weidman quebra a perna durante um chute. Entenda por que isso aconteceu. Shalom Caveiras, tudo bem? Wesley Jimenez. Muita gente tem me perguntado por que Chris Weidman quebrou a perna durante um low kick no último evento do UFC. Muita gente me perguntando, ele chutou errado? Ele usou a parte errada da perna? Ele está treinando pouco e a canela está fraca? Muitas perguntas de pessoas preocupadas em também se machucar e pessoas preocupadas em entender por que isso acontece. Hoje eu trouxe uma das maiores especialistas sobre o assunto, uma doutora em fisioterapia, para falar sobre esse assunto. E além de doutora em fisioterapia, ela é também instrutora do Krav Maga Caveira. Ela mora na Austrália, então ela conhece os dois lados. Conhece o nosso lado marcial e conhece o lado da fisioterapia, e ela vai poder nos explicar melhor. Lembrando, pessoal, esse tipo de fratura não é tão raro quanto parece. Normalmente nós só tomamos conhecimento quando acontece em grandes eventos, como o UFC, por exemplo, com grandes nomes, Anderson Silva, mas isso acontece mais do que você imagina. Então preste muito atenção nesse vídeo, na explicação da Marcela, baseada em ciência, para que você não corra o risco, para que você não se machuque, que você aprenda a treinar corretamente. Vamos lá, vamos ouvir quem sabe? Shalom Caveiras, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcela Ferraz Pazinato. Eu sou fisioterapeuta, formada em 2011 pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Tenho mestrado e doutorado pela Unesp e atualmente trabalho como pesquisadora na La Trobe University em Melbourne, aqui na Austrália. Eu sou faixa roxa e instrutora de Krav Maga Caveira também. Na minha carreira, ao longo da minha carreira aí, eu tenho acompanhado vários casos de lesões musculoesqueléticas. E por isso o mestre Wesley me chamou para conversar um pouquinho com vocês a respeito da lesão que o atleta de MMA Chris Weidman sofreu no último final de semana. E eu acredito que vocês lembrem, lá em 2013, que o nosso atleta brasileiro Anderson Silva sofreu exatamente a mesma lesão, lutando contra o próprio Chris Weidman. Pois é, aconteceu de novo, Essa lesão, que é uma lesão bem séria, é uma lesão grave, e o tempo de recuperação é bem longo, é cerca de 9 a 12 meses até que o atleta consiga retornar para o octógono. No caso do Anderson Silva, foram 13 meses de recuperação até ele voltar a lutar, Então, hoje a gente vai analisar um pouquinho o que foi que aconteceu, durante a luta, e para tentar entender, e eu vou levantar alguns pontos aqui para a gente tentar entender o que pode ter levado, o que pode levar atletas como o Anderson Silva e o Chris Weidman a terem lesões desse tipo, Bom, então, primeiro de tudo, o primeiro golpe da luta, o Chris Weidman, ele chutou com a parte inferior ali da canela, bem próximo do tornozelo. Ele chutou e acabou acertando logo abaixo do joelho do Uriah Hall. E logo no exato momento desse golpe, ele acabou fraturando, o Chris Weidman acabou fraturando, quebrando aí os dois ossos da perna, E para que fique bem claro, para que todo mundo consiga entender, a nossa perna, pensando ali do joelho para baixo, ela é formada por dois ossos. A tíbia, que é um osso grande, robusto, bem forte. Sabe quando a gente passa a mão na canela e sente aquela região mais dura? Então, aquela é a tíbia, E logo ao lado dela tem a fíbula, que é um osso um pouquinho mais fino e passa ali na lateral da nossa perna. Tanto o Chris Weidman quanto o Anderson Silva acabaram fraturando esses dois ossos de uma única vez, com um único chute, Foi isso que aconteceu. E agora vamos analisar, então, o que tem por trás, o que pode ter levado, a esse tipo de lesão. Acho que o primeiro de tudo que a gente precisa entender é que os atletas de MMA, ao contrário do que a gente pensa, porque a gente acha que quanto mais o atleta luta, mais propenso a ter lesões ele está. E, na verdade, é ao contrário. E ao contrário, porque vamos parar para entender, Quando o atleta está chegando próximo da data da luta, digamos aí um mês antes da luta, ele diminui a intensidade dos treinos, Ele acaba reduzindo aí, ele
começa a se preocupar com perda de peso, tem que fazer várias outras coisas. Então ele diminui a intensidade também com o objetivo de não sofrer nenhuma lesão tão próximo da data da luta, né? Já os atletas que lutam pouco, eles passam muito mais tempo treinando. E o treinamento dos atletas de alto nível, né, de MMA, é um treinamento muito pesado. E foi exatamente o que aconteceu com o Chris Weidman. Desde 2018, ele vem lutando pouco. Então, ele se apresenta pouco. Isso é sinal de que ele treina muito. O Chris Weidman chega a treinar de 6 a 8 horas por dia. Então, se você parar para analisar todo o tempo que você está trabalhando, o Chris Weidman está treinando e está treinando pesado, né? Então, aonde eu quero chegar com isso, né? Eu tô querendo chegar no momento em algo que é super comum no esporte, que é o que a gente chama de overtraining, né? É o excesso de treinamento. Quando o atleta treina muito, ele não tá se preparando mais para a luta. Pelo contrário, ele tá se colocando em mais risco, né? Então, assim, o descanso é parte fundamental do treinamento de um atleta, né? Então, quando a gente sobrecarrega uma região, então pensa num atleta que está o tempo todo chutando, recebendo pancada ali na região da canela, né? Essa região acaba ficando fragilizada. É a mesma coisa que acontece com os nossos músculos, por exemplo. Quando a gente começa a treinar mais forte, né, ou aumenta a carga na academia, logo no dia seguinte, 2 dias depois, a gente já sente aquela dor muscular. E essa dor acontece porque a gente causa microlesões nos músculos durante o treinamento. E eu não estou dizendo que isso é ruim, pelo contrário, né? Isso é o processo natural pelo qual o músculo começa a se adaptar e melhora a performance, enfim. Mas é isso que acontece, então a gente tem microlesões nos músculos e que vão levar à dor. O problema tá se a gente não dá tempo para o músculo se recuperar. Então, você acaba gerando lesão em cima de lesão e o músculo não consegue se recuperar. Esse é o problema. E exatamente da mesma forma como acontece nos músculos, acontece nos nossos ossos. Só que os nossos ossos não doem, né? Da maneira como doem os músculos depois do exercício. Então, a gente acaba nem percebendo que essas microlesões acontecem. Então, quanto mais treino de impacto, né? Quanto mais chutes, mais pancadas os atletas recebem na região da canela, por exemplo, mais microfraturas eles acabam causando na tíbia, né? Então, se o atleta não descansa o tempo necessário para que o corpo consiga se recuperar dessas microfraturas, e aqui vale lembrar que o tempo para o tecido ósseo se recuperar é muito maior do que o tempo do tecido muscular, né? Então, se o atleta não tem esse período de descanso para que o corpo consiga se recuperar, o seu tecido ósseo acaba ficando mais fragilizado. Então, o risco dele sofrer uma fratura por completo é maior, né? E provavelmente esse foi um dos motivos pelo qual o Chris Weidman e o Anderson Silva acabaram sofrendo as suas fraturas, né? Talvez o excesso de treinamento, o excesso de estresse nessa região deixou o tecido mais propenso a esse tipo de fratura, né? Além disso, né, além desse excesso de treinamento, dessa falta de descanso, né, para o corpo se adaptar, muito provavelmente a fratura, a gente poderia ter visto um desfecho diferente, né, se os eventos não tivessem acontecido da maneira como aconteceram. Se a gente parar para analisar, pegar o vídeo do momento da lesão, a gente consegue perceber que o Chris Weidman, ele solta, né, ele desfere o golpe, ele chuta com a maior potência que ele tem, porque afinal de contas ele quer ganhar aquela luta, né? E o Uriah Hall, percebendo, né, que o Chris Weidman ia chutar, ia dar um chute baixo, ele plantou o pé dele no chão, soltou todo o peso dele em cima daquela perna para deixar ela bem firme para receber o golpe, né? E ele não se machucar. Então, se a gente analisar aí, o Chris Weidman, quando ele chuta, é como se ele chutasse um tronco de árvore, né? Então, e ele chuta ainda lá na região mais inferior, lá perto do tornozelo, que é a região mais frágil, né, da nossa canela e da nossa tíbia, e acerta a região logo abaixo do joelho do Uriah Hall, que é onde a nossa tíbia ela é maior, ela é mais forte, mais resistente. Então, essa
combinação de fatores podem ter sido responsáveis pela lesão. E é claro que existem vários outros fatores que a gente nem mencionou aqui, né? Então, questões de alimentação, né? Eles vêm aí de um processo para bater o peso, para a luta, questões hormonais, enfim, tem várias coisas envolvidas aí que podem também ter contribuído para que o atleta acabasse sofrendo essa lesão que a gente viu, né? Mas, de maneira geral, a minha mensagem para você que treina artes marciais, né, defesa pessoal, o período de descanso é fundamental. Você precisa encarar o descanso como parte do seu treinamento, né? É só dessa forma que você vai permitir que o seu corpo se recupere dos treinos e aí você não vai correr risco de ter uma lesão por estresse, como foi o caso desses dois atletas, né? Então, preste muita atenção, descanso também é treinamento, tá? Eu espero ter conseguido esclarecer alguns pontos aí desse tipo de lesão. Para quem tiver alguma dúvida, né, ou quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, esse mix de fisioterapia, esporte e lazer, é só me acompanhar no Instagram, @MarcelaPazinato, Marcela com 2 L's, Pazinato com 2 Z's e 2 T's. E é isso, pessoal. Shalom e até mais. E aí, o que você achou dessa aula que a Marcela trouxe para nós? Realmente muito conteúdo de qualidade. Marcela, muito obrigado pelo seu conteúdo, com certeza enriqueceu ainda mais o conhecimento de todos os inscritos aqui do canal Krav Caveira. Um grande abraço para você aí na Austrália. E você, se gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e vem ser caveira!